A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós vamos estudar a lição de número 9. Queremos que Deus possa abençoar a todos vocês, a todos nós, a todos os irmãos que nos assistem e que também participam da Escola Bíblica Dominical, a maior e melhor escola do mundo. Meus irmãos, dando a continuidade a este assunto, que fala sobre os patriarcas, nós já falamos sobre Abraão, falamos sobre Jacó, sobre Isaac, e agora vamos dar início ao estudo sobre o nosso patriarca Jacó. E aqui nós vamos estudar hoje na lição 9, Jacó e Esaú, irmãos em conflitos. Texto áureo das duas lições. Duas nações estão no teu ventre, e dois povos se dividirão das suas entranhas. Um povo será mais forte que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Gênesis 27 e 23. Esse é o nosso texto áureo. Verdade prática. Diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e deve tratá-los da mesma forma. Então, meus irmãos, nós vamos aqui estudar hoje esta lição sobre os dois filhos de Jacó. Veja só, Jacó, assim como seu pai, tinha uma mulher estéril. E, portanto, não tinha como Jacó dar ou Isaac, ou melhor dizendo, tinha uma esposa estéril, assim como Abraão, seu pai, e que não tinha como ele dar continuidade àquela promessa feita por Deus a Abraão, porque ele precisava gerar um filho e a sua esposa era estéril. E é exatamente o que nós vamos ver hoje, que Isaac ele vai orar a Deus para que Deus possa solucionar este problema. Então vamos aqui no nosso primeiro ponto, os filhos de Isaac. Isaac ora por um filho. Como Sara, Rebeca também era estéril. Pai e filho foram igualmente provados quanto à promessa de que seria um pai de multidões. Isaac era um homem de fé e suplicou ao Senhor por um filho. Então veja só, meus irmãos, Isaac, consciente da responsabilidade que ele cabia, que ele tinha, sobre a promessa que Deus havia feito a Abraão, seu pai, ele entendendo a sua responsabilidade e entendendo também que não tinha possibilidade de gerar filho, pois sua esposa era estéril, ele foi orar a Deus. Isso me chama a atenção muito, porque hoje a gente não tem muito esse hábito de quando a gente quer alguma coisa, precisa de alguma coisa, a gente vai orar a Deus. Sempre a gente vai buscar alguma solução logo, mais perto possível e mais rápido possível. Eu lembro que quando eu me criei, meu pai, minha mãe já eram evangélicos, e naquela época tudo que a gente queria, a gente ia buscar a Deus, tudo era em oração. Hoje não, hoje está muito diferente, as pessoas vão buscar outras possibilidades materiais, de um ponto de vista material, vão recorrer ao material, e aí no último caso é que recorre a Deus, né? Mas aqui, Isaac, que era um homem de fé, ele foi buscar ao Senhor. Então ele orou insistentemente até que o Senhor decide conceder-lhe um filho. Veja só, filhos. Então veja só, meus irmãos, Isaac orou 20 anos para que Deus lhe desse um filho. Então você imagina só, será que nós teríamos essa paciência toda num mundo imediatista como estamos vivendo? Será que nós teríamos esta paciência para esperar 20 anos orando por um propósito específico? Ou a gente iria desistir no primeiro ano, ou no primeiro mês? Que possa ficar para nós como reflexão, porque quando nós queremos alguma coisa, precisamos buscar a Deus e esperar no tempo de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então Rebeca agora aqui engravida, e diz a Bíblia que os dois meninos no ventre de Rebeca agora vão entrar em conflito. Rebeca alcança, né, o milagre do Senhor, ela é curada daquela infertilidade, e agora
pela graça de Deus, Rebeca está grávida. Veja a felicidade, né? Você imagina a alegria, a felicidade de alguém que estava orando há 20 anos, agora concebeu e está grávida. Mas aí acontece que a gravidez de Rebeca, ela fugiu do padrão, fugiu do normal. Rebeca começou a se incomodar porque a luta no seu ventre era muito grande, né? O menino não mexia comum, normal, como mexia os outros, nas outras gravidez de outras pessoas. Rebeca sabia muito bem, conversava com as suas colegas e sabia que aquilo não era normal. Então, havia um movimento muito brusco, muito forte no ventre de Rebeca. E outra vez a Bíblia diz, Rebeca não vai bater uma ultrassom, até porque não existia na época, né? E Rebeca vai fazer o quê? Vai orar a Deus novamente. A solução para aquele povo, meus irmãos, era a oração. Para nós, infelizmente, mudou, né? Que nós possamos voltar outra vez a esses princípios de que quando precisamos de alguma coisa, vamos buscar no Senhor. O nascimento dos gêmeos. Quando Isaac tinha cerca de 60 anos, Rebeca deu à luz aos 2 filhos. Sua gravidez foi bênção divina e também um evento singular. Aqui o irmão comentarista até coloca aqui que essa gestação de gêmeos é a primeira registrada nas Escrituras. Nós não sabemos se já tinha acontecido outros casos, né, antes, mas pelo menos registrado na Bíblia ainda não tinha sido registrado um caso desse. Pode ser, há uma possibilidade que esse aqui seja o primeiro caso, né, mas não tem como comprovar, mas pelo menos registrado na Bíblia, esse é o primeiro caso, né, de gêmeos, uma gravidez dupla, né, de gêmeos. Então, Rebeca agora vai dar à luz aos 2 filhos, aqueles 2 filhos que brigavam no seu ventre. E quando Rebeca ora ao Senhor, o Senhor disse, não, tem 2 nações no teu ventre. São 2 meninos que serão 2 nações. O maior servirá o menor, portanto, e eles serão pai de multidões, né? Então, a Bíblia diz que um nasceu peludo, cabeludo, vermelho, né? E chamou-se, portanto, Esaú, porque exatamente Esaú significa peludo. E o outro, um pouco mais franzino, foi colocado o nome de Jacó, suplantador, né? O significado de Jacó. Então, está lá agora os 2 filhos, graças a Deus. Isaac agora tem filho, Rebeca está muito feliz com seus 2 filhos, né? E aí nós vamos aqui para o segundo ponto. Esaú vende sua primogenitura. Veja só, meus irmãos, o primogênito naquela época, ele tinha prioridade. Na cultura judaica, a primogenitura, quem nascia primeiro, tinha o direito dobrado na porção, na herança do pai. Era dobrada a sua herança. Então, se o filho ganhasse, digamos, 25%, os outros filhos, o primogênito tinha direito em 50%, então era dobrado. Se ele tivesse direito a 10%, o primogênito tinha direito a 20%, então era dobrado. E acontece que Esaú, né, foi o primogênito, nasceu primeiro, aí a Bíblia diz que Jacó também veio agarrado no seu calcanhar, por isso lhe deram esse nome, né, de Jacó, que mais ou menos quer dizer calcanhar. Então, acontece que depois de grande, crescer, um dia Esaú chegou da sua caça, porque Esaú era um caçador de primeira, né? Então ele estava caçando, chegou com muita fome, e Jacó tinha feito um prato de comida muito bom, muito gostoso. Jacó era muito bom na cozinha, né? Sua mãe, que a Bíblia diz que tinha prioridade por ele, ensinou-lhe a cozinhar muito bem, é claro. Esaú também, claro que cozinhava, porque a Bíblia diz que Esaú cozinhava porque Isaac gostava da comida da caça de Esaú. Então ele também cozinhava, né? Mas Jacó tinha aquele toque especial porque a sua mãe havia lhe ensinado, né? Então, Esaú chega em casa e Jacó havia feito uma comida gostosa, né? Um prato de lentilha. E a Bíblia diz que Esaú chegou com muita fome e pediu comida a Jacó. E Jacó disse, não, eu até te dou comida, mas a gente negocia aqui, tu me dá o direito de primogenitura e eu te dou o prato de comida. Esaú não pensou 2 vezes, não, pois eu quero saber de comer, me dá aí essa comida. Aí
Jacó, portanto, dá comida, né? E Esaú come. Veja só, meus irmãos, aqui nós precisamos entender uma coisa. Esaú não tinha direito de vender nenhuma bênção, porque ele não tinha bênção nenhuma para vender. Quem tinha bênção era Isaac, seu pai. A bênção estava com Isaac. Então, Esaú aqui fez uma negociação com algo que ele não tinha. Então, isso aqui foi uma farsa. Essa venda de primogenitura, de fato, foi uma farsa. Esaú acabou enganando Jacó, porque ele não podia vender bênção nenhuma. E se você for ler os textos sagrados, você vai ver que na hora de Jacó receber a bênção, esse fator aqui não alterou em nada, não interferiu em nada. Jacó não recebeu a bênção de Isaac porque ele comprou de Esaú, não, porque essa compra aqui não serviu de nada. Esaú tinha certeza e convicção de que isso aqui não resolvia nada, ele vendeu por vender, falou que vendeu, mas na verdade não vendeu nada porque a bênção era de Isaac. Isaac sim, é que tinha a bênção e não Esaú. Mas a Bíblia diz que ele acabou vendendo. Então, por que ficou registrado isso? Para nós entender e a gente meditar e refletir de que ele, Esaú, não não dava importância às coisas de Deus, não tinha aquele interesse pelas coisas de Deus. Para ele tanto faz. Que aquela bênção do pai, meus irmãos, era uma bênção de Deus. Era Deus que tinha mandado os pais fazerem isso. Mas Esaú não estava nem aí, né? Vendeu a sua bênção. Isso que possa servir de exemplo para nós, que possamos valorizar as coisas de Deus. Por mais pequeno que seja, mas é bênção. Não, mas é até pequeno demais essa bênção, mas é bênção de Deus, então vamos receber, né? Então vendeu seu prato, a sua bênção por um prato de lentilha, mas isso também não alterou em nada na hora de receber a bênção. Na hora de receber a bênção foi outra situação. Muito bem, então vamos para o terceiro ponto. O terceiro tópico da lição, que diz: Rebeca induz Jacó ao pecado. Isaac manda Esaú preparar um guisado. Então, meus irmãos, chegou a hora da bênção, né? Isaac já estava velho, já estava com a vista escurecida, e, portanto, agora ele chama Esaú e diz: meu filho, vá ao mato, né? Traga uma caça, um animal, e prepare um guisado, porque eu vou lhe abençoar, vou lhe dar a bênção. E a Bíblia diz que Esaú foi atrás da caça, né? E, enquanto isso, Rebeca, que era mãe, escutou a conversa, chamou Jacó e, portanto, falou: Jacó, meu filho, vá ao pasto e traga urgente um cabrito para nós fazer um guisado, porque seu pai hoje vai abençoar Esaú, e essa bênção não pode, porque a bênção precisa ser sua, porque Rebeca, meus irmãos, ela tinha convicção, tinha certeza de que Jacó é que seria o abençoado, porque Deus havia falado para ela que o maior serviria ao menor. Deus havia falado para ela que Jacó iria predominar, Jacó é quem iria governar, ele que seria, portanto, o herdeiro da bênção. Então ela quis dar uma ajudinha aqui, né? Mas Deus não precisa de ajuda humana, Deus iria fazer isso acontecer sem intervenção humana. Então, antes que Esaú chegasse do mato, Rebeca, portanto, prepara o guisado e Jacó leva ao seu pai o guisado. Acontece que havia um problema, Esaú era peludo, nós já vimos aqui que o seu nome significa isso, né? Então diz a Bíblia que Rebeca, muito astuta, pegou a pele do animal e enrolou nos braços, né, e nas mãos de Jacó, para se parecer com Esaú. Chegando lá, portanto, ele chama o pai, e o pai pergunta: quem é? E ele diz: sou Esaú, seu filho. E aí a Bíblia diz que Isaac disse: chega aqui perto. Aí Jacó chegou perto e Isaac apalpou, né, pegou nas mãos. Estava realmente cabeludo, né? Disse: realmente os braços, né, a mão, parece muito com o de Esaú, mas a voz é de Jacó, né? Então observe que isso aqui é muito importante para nós, porque a voz, ela não se confunde, não podemos deixar nos confundir com outras atitudes, porque a fala, ela identifica quem é o ser humano, né? O próprio mestre Antônio Gilberto fala muito isso, né? Se você quer saber quem é uma pessoa, você quer testar uma pessoa, deixa ela falar, que quando ela fala, você identifica, né? As mãos, os braços, ficou meio duvidoso, não, parece que é, mas na hora da voz, ele disse: não, mas a voz realmente é de Jacó. E aí, diz a Bíblia que Isaac abençoou Jacó, entregou a bênção, que realmente seria dele, claro, que seria de outra forma, se Rebeca não tivesse feito isso, mas Jacó foi abençoado, Isaac lhe entregou a bênção.
E logo em seguida chegou Esaú, portanto, e traz também a sua casta, vai para a cozinha, prepara, né, o guisado e leva para o pai. E assim que ele chega perante o pai, ele diz: pai, isso aqui, o guisado que você pediu. Ele disse: mas quem é você? Disse: não, eu sou Esaú, seu filho. Ele disse: não, mas você acabou de vir aqui. Então, diz a Bíblia que Esaú entendeu que era Jacó, que já tinha ido, já tinha lhe abençoado, já tinha recebido a bênção, né? E aí o irmão vai colocar aqui no último terceiro subtópico, terceiro e último, claro, as consequências dos atos de Jacó. Jacó recebeu a bênção, tudo bem, mas aí Esaú ficou revoltado, né? Quando ele descobriu, disse: olha, assim que meu pai fecha os olhos, assim que meu pai partir para a eternidade, eu mato Jacó. É o que nós vamos ver agora, as consequências dos atos de Jacó, assim também como da sua mãe, né? Olha, o Senhor já havia dito que Esaú serviria a Jacó. No entanto, Jacó não confiou plenamente em Deus, nem esperou o tempo certo para o cumprimento da promessa. Movido pela ansiedade e pela influência materna, preferiu agir por conta própria e recorrer à mentira. Sua atitude lembrou a participação de Sara, quando tentou ajudar, né, entre aspas, o plano divino a entregar Agar a Abraão. Assim como no caso de Sara, a falta de confiança trouxe consequências dolorosas que marcaram sua história. O filho de Isaque enfrentou uma dificuldade após a outra, até que enfim dormiu. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Está lá em Gênesis 47 e 9. Então, aqui as consequências, meus irmãos, dos atos que nós cometemos, eles são inevitáveis. Tem até um provérbio que diz, né, que é fácil nós nos libertar ou nos livrar das nossas responsabilidades, mas não podemos nos livrar das consequências de termos nos livrados delas. Então, a gente sempre vai arcar com as consequências. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, também ceifará. Quem planta corrupção, ceifará corrupção. Então, eles plantaram mentira, plantaram engano, colheram consequências para o resto da vida. Né? Inclusive, até hoje, as duas nações que se formaram, que foi Israel, né, e os palestinos, até hoje eles estão nesse conflito, estão nessa briga, porque isso começou desde o início, quando Isaque preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Então, um preferia o outro. A nossa verdade prática vai dizer que isso nós não podemos fazer em hipótese alguma, temos que tratar nossos filhos todos iguais, porque eles merecem tratamentos iguais. É claro, por alguma razão, a gente acaba tendo mais afinidade com um por alguma coisa, com outro por outra situação, porque cada um gosta de alguma coisa, de coisa diferente. Então, você tem afinidade por algumas atividades, mas o amor deve ser o mesmo e ser tratado todos iguais. Então, aqui está a nossa lição, mais uma lição abençoada. Vou ler a conclusão, para não deixar sem ler, né? Vimos que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura, que nós falamos no começo, né? E sofreu consequências desastrosas. Também aprendemos que a predileção de Isaque e Rebeca pelos filhos também trouxe consequências danosas para toda a família, assim como o plano mentiroso de Rebeca. Também estudamos a respeito do fato de Jacó não ter confiado e esperado no agir de Deus na sua vida, tendo usado de engano para com o seu irmão, seu pai e seu irmão, né? Jacó passou muitos anos da sua vida sendo enganado, até que teve um verdadeiro encontro com Deus e a sua vida, portanto, foi mudada. Jacó, a Bíblia diz que ele foi fugitivo para a casa de seu tio Labão, para lá ele casou com a filha de Labão, e para lá enganou o seu sogro, e assim continuou a sua vida por muitos anos, enganando até que um dia teve um encontro com o Senhor no Val do Jaboque e teve sua vida mudada por completo. Que possamos também ter a nossa vida mudada por alguma razão ou circunstância que nós tivermos, que por alguma razão desagrade a Deus, que possamos pedir a Deus que nos transforme, que mude a nossa vida, porque nós precisamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Que Deus possa
nos abençoar, que possamos ter uma escola dominical abençoada, no nome do Senhor Jesus. Amém.